Salve, nação colorada! Tá começando mais um Conexão Inter. Hoje só o Vilmar e eu. O Felipe tá com uma questão pessoal para resolver, não pode participar. Ontem a gente não conseguiu gravar o pré-jogo, então o pré-jogo, desculpa, não, o pós-jogo entre Inter e Paysandu, a nossa vitória que encaminhou a vaga para a próxima fase. Então hoje vamos dar uma rápida passada sobre esse jogo do Paysandu e depois aí dissecar esse difícil confronto entre Santos e Inter. Um confronto aí que historicamente nos atrapalha, né? Mas antes de seguir com o vídeo, te inscreve no canal, deixa o teu like, deixa o teu comentário aí embaixo, ativa o sininho e vamos aí enriquecer o nosso debate. Primeiramente, aí dá bom dia, né? No início de tarde aqui, boa tarde, Vilmar. O que tu viu do nosso jogo aí contra o Paysandu nessa nossa vitória? Boa tarde. Boa tarde, Beto. Boa tarde aos amigos do canal. Boa tarde, nação colorada. Foi um jogo em que nós tivemos o prazer de ver uma grande atuação de um centroavante. Independente do adversário, independente da sua qualidade, nós vimos que o Guerreiro dá mostras de que depois de Fernandão realmente surgiu um centroavante com qualidade e que faz gol em todos os jogos necessários. Esse é um dos 8 jogos que o Internacional precisa passar para almejar o título da Copa do Brasil, né? Então foi uma batalha que o Inter venceu, e venceu com a marca do seu centroavante. Então, inicialmente, eu gostaria de saudar essa situação, né? Que hoje o Internacional pode dizer que bater no peito, o Colorado pode bater no peito e dizer que ele tem um centroavante matador, um cara que na hora necessária ele faz gol, porque ele fez gol em todas as competições até agora que ele disputou. Então, isso deixa claro que trata-se de um jogador de linhagem diferenciada e que está a nosso serviço, e que, se Deus quiser, aí vai nos ajudar muito. Eu sou partidário do mesmo pensamento do Bosque. O ano passado a gente falava via WhatsApp com ele, e a gente dizia que se o Guerreiro tivesse conseguido jogar na nossa equipe no Campeonato Brasileiro, talvez nós tivéssemos tido uma sorte melhor. E agora o tetra seria nosso, né? Com o passar do tempo, isso está ficando bem claro, Beto. Assim, que nos faltou alguma coisinha que hoje sobra através do futebol que esse rapaz está desfilando com a nossa camisa. Mas eu sobre o jogo do Paysandu, a vitória já era bem esperada, né? Até o resultado mais elástico também já era esperado. Eu te pergunto, Vilmar, por ser assim, por ser tão poucos jogos que faltam, como tu falou, são 8 jogos, né, até o título da Copa do Brasil, e por ser um adversário modesto, tu não acha que o Inter demorou demais para entrar no jogo, um jogo decisivo, um jogo de caráter decisivo? Porque, a meu ver, o Inter só começou a ter gana, ter aquela vontade de ganhar depois que tomou o gol. Não foi o que te pareceu? Com certeza, Beto. Sabe que aí entra uma coisa que eu gostaria de dividir contigo. É uma dúvida que eu tenho. Eu não sei se tu deve ter visto na rede social um vídeo que está rolando do vestiário do Inter antes do jogo antes de entrar em campo contra o Paysandu, né? O discurso do Alessandro. Era um discurso inflamado, um discurso que direcionava a isso que a gente está falando aqui, que tem que entrar ligado, que tem que estar pensando que não vai ganhar pela camisa. Ele deixou bem claro isso. E aí, quando a gente sai do vestiário com aquele discurso, aí quando a gente vê dentro do campo, quando é uma equipe menor, parece que o time dá aquela sentada. Eu não sei o que está faltando, Beto. Eu acho que está faltando alguma coisa assim, acho que no instinto, sabe? Isso fica... eu acho que está lá dentro do cara ter essa coisa de não jogar com a mesma atenção e com o mesmo denodo que você joga contra um Palmeiras, contra um Corinthians, contra um São Paulo, contra um
né? Enfim, contra uma equipe grande do futebol brasileiro. O Inter sempre que pega, no jogo do Brasileiro, o último agora, contra o CSA, foi praticamente a mesma coisa, o mesmo filme que vimos contra o Paysandu. Então, obviamente que houveram 2 vitórias, mas a tua preocupação é correta e a minha também, e acho que tem muitos colorados. O Inter precisa ter um pouco mais de gana de vencer, principalmente nos primeiros minutos, como o próprio D'Alessandro falou no discurso dentro do vestiário. Ter aquela vontade de vencer e fazer acontecer. Eu acho que está faltando isso, e não sei se é por falta de discurso, Beto. Eu acho que isso aí tá me faltando termo aqui. Isso aí fica lá implícito no cara, lá dentro do cara, e ele acaba... psicológico mesmo, tu acha? Exatamente. O cara emocional. Acha que vai ganhar a qualquer momento e acaba deixando o jogo rolar, daqui a pouco leva um susto e aí tem que apelar. Eu sempre digo aqui, acho que falei no pré-jogo do Campeonato Brasileiro da última rodada, eu disse que o Internacional precisa não ter que correr atrás do resultado. Precisa fazer o resultado e depois descansar na partida. Mais ou menos foi o que aconteceu. Só que quando o Paysandu essa, vamos dizer, essa postura desligada ou morna, ela pode trazer um prejuízo em breve, né? Porque daqui a pouco, quando o próprio CSA, o Inter, no começo do jogo, quase tomou um gol. E aí, exatamente, naquele lance que o Moledo se tromba com o Lomba fez uma baita de uma defesa. Com a mão aquela defesa, né? Exato, ele saiu com a mão alta e pegou. Se sai aquele gol ali, né? Olha o parto que ia ser para virar aquele jogo. Exatamente. Então, tá faltando entrar, tá faltando o tesão, tá faltando a gana contra o time pequeno, né? Contra o time mais inexpressivo. Isso é algo que tem que ser corrigido, né? Eu acho que isso meio que tá... Agora me veio o termo aqui, Beto. Meio que está somatizado isso dentro do próprio vestiário do Inter. Tanto que o D'Alessandro bate nessa tecla. Dá para notar que no discurso dele ele bate muito nessa tecla. Tanto no jogo do Campeonato Brasileiro quanto esse da Copa do Brasil. Então, eu acho que tá na hora do pessoal da direção aí, do Rodrigo Caetano, do Roberto Melo, dar uma conversada talvez individualmente com os atletas aí e tentar tirar isso da cabeça do pessoal e o time tem que entrar com o mesmo foco, né, com a mesma determinação que joga contra equipes grandes. A gente... outra preocupação que eu tenho, Beto, é com relação aos jogos fora de casa. O Inter tem até jogado bem, mas há 9 meses não vence fora de casa no Campeonato Brasileiro. Pelo Brasileiro, então, né? Eu sei que está na hora, né? Amanhã pegamos já passando para o jogo, eu acho, Beto, a gente pegou uma pedreira para fazer acontecer isso. Não é muito fácil ganhar na Vila Belmiro. E muito embora nos últimos anos o Inter tenha ganhado mais do Santos do que o Santos do Inter. Mas só que hoje é outro momento. É aquela já linkando aí, invariavelmente, esse jogo contra o Paysandu, esse confronto, né, como um todo, contra o Paysandu, ele invariavelmente afeta esse jogo contra o Santos, porque tem a volta da Copa do Brasil já na próxima semana. E pelo que tudo indica aí, o Inter vai poupar alguns jogadores hoje, hoje não, amanhã, desculpa. Tu chegou a ver que o Guerreiro e o D'Alessandro parece que não jogam domingo. Eu sei que eles viajaram, né, Beto? Mas provavelmente jogue Rafael Sobis e talvez Rafiori, ou então até pode pintar uma surpresa e jogar o Alves, né, no lugar do Guerreiro, e o Sobis na do D'Alessandro, né, porque até pela mostragem do jogo contra o Paysandu, onde o Sobis acabou entrando ali, né, atrás do centroavante. E é uma coisa curiosa, Beto, o Sobis tem se notabilizado por algumas assistências, né, nessa sua volta ao Inter. Nesse jogo agora contra o Paysandu, ele entrou, bateu um escanteio perfeito na cabeça do Guerreiro, onde o Inter ali conseguiu fazer o terceiro gol e liquidar totalmente qualquer possibilidade de alguma reação do Paysandu na partida. O Sobis, lá no Tigres,
ele andou jogando muito bem naquela função ali, atrás do centroavante, né, na época lá era o Gignac, aquele grandalhão, que também tinha uma impulsão boa, cabeceava bem, e ele tinha uma sintonia muito boa com aquele centroavante, porque sabia da qualidade, sabia da condição dele de bola aérea, e então quem sabe o Sobis não esteja aí também treinando com o Guerreiro alguma coisa, porque a gente tem visto que ele tem procurado bastante nos jogos a encontrar o Guerreiro livre dentro da área para tentar fazer alguma coisa. Eu acho que amanhã o D'Alessandro até que deu entrevista antes do jogo contra o Paysandu, deixou meio que a entender que no domingo talvez ele não iniciasse, né? Então já deve ter um planejamento lá interno, né, que explique isso, e muito provavelmente eu acho que o Sobis vai. Se o Guerreiro não jogar, eu fico na dúvida, né? O meu pensamento é que talvez fosse o Alves, né? Que mais parece aí, pelo que vê, o Trellis está arquivado, não tem nem concentrado, né? Para os jogos, aí nem banco tem ficado, né? Então eu acho que vai ser por aí. Lateral direita deve entrar o Bruno, né? O Bruno. Está suspenso com o terceiro cartão. Iago na esquerda, a zaga Cuesta e Emerson Santos. O meio Lindoso, Nonato e Edenilson, acho que não tem muita dúvida nisso aí. E vai ficar para frente aí esse trio ofensivo ali, provavelmente seja Nico Lopes, Sobis e depois até eu parei de jogar. Deixa eu te perguntar uma coisa, viu, Marco? Tua opinião mesmo. Como tu mesmo destacou o fato, né? O Santos, na Vila Belmiro, historicamente, é um adversário complicado. Tanto é que a nossa primeira vitória contra o Santos na Vila Belmiro foi em 2015, se eu não me engano, né? Sim, 2 gols do Arangues. Isso, desde então a gente já teve mais uma vitória em 2016, né? E ganhamos ano passado também. Essa mística da Vila Belmiro parece que acabou. Só que, invariavelmente, o time do Santos é um time complicado de se bater na Vila Belmiro. Né? Eu estava olhando, o Santos é um time entre os da primeira divisão, considerando todos os jogos, é o melhor aproveitamento em casa de todos os times da primeira divisão. Seria, tu entende? Seria algo seguro apostar no Jonathan Alves para um jogo que tem uma característica tão complicada como tem esse jogo contra o Santos? Olha, para não mudar a característica do time, ele só tem 2 caminhos, né, Beto? Ou ele utiliza o Trellis, ou utiliza o Alves, para não mudar a característica. Agora, talvez se ele quiser jogar mais em função de um contra-ataque, né, ou então de alguma coisa relacionada a pegar uma bola e matar o jogo, ele pode escalar o Nico como falso 9, o Parede de um lado, o Parede de um lado, aí achar um outro jogador para o próprio Sarrafiore, um lado e o Parede do outro, e fazendo ali fazendo o Sobis na vez do D'Alessandro, ficaria, por exemplo, um trio final ali com Parede, Sarrafiore e talvez o Nico, mas aí faltaria lugar para o Sobis. Eu não sei bem o que ele está pretendendo fazer. Eu te confesso, Vilmar, que eu não sei o que esperar do Santos. O próprio São Paulo diz que ele escala só jogador que está 100%. Então a gente nunca sabe o que vem do Santos, né? Qual é a escalação do Santos. Mas eu acredito que o Odair vai jogar uma postura bem defensiva amanhã, especulando um contra-ataque. E aí me vem em mente do William Potker. O William Potker no time, reeditando aquele esquema que deu certo no primeiro turno do Campeonato Brasileiro do ano passado, que era um time bem fechado, com o Potker no lado esquerdo, o Nico no lado direito e o Damião de centroavante. Será que não passa pela cabeça do Odair repetir esse time, reeditar o time com Sobis de centroavante, Nico e Potker? Olha, Beto, até pode. Também é uma solução que ele pode
buscar, né, no próprio Potker, que não vem sendo utilizado, mas que daqui a pouco está no grupo e pode. Eu não descarto essa possibilidade. Porque o Potker, apesar das gritantes limitações técnicas que ele tem, ele é um jogador de muita velocidade, né? E dentro dessa ideia de jogar fechado, especulando um contra-ataque, o Potker me aparenta ser uma peça interessante, apesar de ser um jogador com limitações, né? É que assim, ó, eu não sei se tu concordas comigo, né? O Odair, às vezes, parece que tem uma hora que ele tipo, meio que cansa de alguns jogadores e ele vai arquivando, né? Fez isso com o Elton Silva, tem feito isso com o Potker, tanto que liberou o cara para claro, que a gente sabe que né, isso é uma coisa que na vida da gente acontece talvez uma ou duas vezes, acontece uma das, mas ele liberou o cara para ir, talvez se fosse um jogo muito importante, talvez não tivesse feito, né? Ou tivesse vai e volta, né? Tipo, se ele fosse titular, talvez nem ele pedisse para ser liberado. Mas a tua lembrança ela é válida. Ele pode, até porque assim, ó, o Santos ele tem uma característica muito forte pelos lados do campo, né? O Santos concentra muito o jogo pelas laterais, né? Ele é um time que sem o Sanches, que às vezes joga, às vezes não joga, até também por causa da questão da idade. O São Paulo, que nem tu colocou com propriedade, ele costuma colocar em campo aqueles que estão 100% fisicamente. E esse Sanches é um jogador já veterano e muito intenso, então quando ele se entrega num jogo, no outro jogo o São Paulo sempre acaba segurando ele. O Santos só concentra o jogo em cima do Sanches e do Pituca quando jogam quando esses dois são titulares e jogam pelo meio. Quando não jogam, parece que o Santos abre muito o leque dos lados e aí tem dois meninos. O Rodrigo é muito bom jogador, um jogador que sabe usar tanto o lado direito quanto o lado esquerdo. Então vai ter que ter muito cuidado com esse jogador, porque ele, principalmente na Vila Belmiro, ele é um jogador que parte para o enfrentamento, né? E o Soteldo é um jogador que a gente estava comentando aqui fora do ar, né, Beto? Um jogador que é muito difícil de ser marcado. Ele é pequenininho, todo jogador pequeno é complicado de marcar, ele tem velocidade, parte para cima. O Inter vai ter que ter muitos cuidados defensivos. E eu concordo contigo, não tinha pensado. Não descarta a possibilidade do Potker jogar pelo lado para tentar auxiliar na marcação ali e fazer desse corredor aí ele o bico, não deixar que os laterais subam muito e sobrecarregue Bruno e Iago. Sim. O que eu vejo que a gente até chegou a ventilar num vídeo anterior que talvez o Parede já tivesse entrando nesse processo de arquivamento do Odair, né? Quando no jogo contra o CSA tinha entrado o Neilton. Mas parece que essa ideia nossa não está muito acertada, porque o Parede foi a primeira opção agora contra o Paysandu. Exatamente. Né, o Parede no Coritiba, em alguns jogos ele jogou como centroavante mesmo, como 9. Será que se um ataque com Nico Lopes, Parede e Potker não seria um ataque rápido demais? Até pode, mas Beto, observa uma coisa. Em outras oportunidades que o Parede entrou, ele entrou para uma substituição natural, né? Ele entrou na dele. Nesse jogo, Beto, observa que ele entrou no lugar do Nonato. Foi do Zeca. Foi do Zeca? Isso, foi do Zeca. Foi do Zeca. Ele foi do Zeca, aí já fez uma alteração do esquema. Então, assim, já me parece que ainda acho que ainda tem aquela ideia de que ele não é mais assim considerado o 12º jogador. Se não teria entrado na dele, aquela alteração de esquema ali foi mais em função de algo que o Odair viu, que alguma brecha que ele enxergou ao longo do jogo que dava para jogar sem o lateral, puxar o Edenilson para ali. O Zeca não estava rendendo tanto. Eu não sei, mas não dá para descartar o Parede. Mas não, eu acho que não como 9, Beto. Acho que ali talvez entre o Rafael Sobis, no máximo o Rafael Sobis, até o Potker, que um jogo atrás aí andou entrando como centroavante, lembra? Sim. Não é de descartar, acho que talvez para não mexer muito na estrutura, ou deve jogar o próprio Sobis ou até o Potker. Eu lembrei do Alves, assim, pela característica, né? Por ser centroavante, né? Daqui a pouco tu tem razão, né? Mas eu acho que o Odair
o Odair tá pensando esse jogo de uma forma... eu acredito, o Odair, a estratégia do Odair seja evidente que ele quer ganhar, mas ele não vai ficar insatisfeito se empatar em 0-0 esse jogo. Eu acredito que a cabeça do Odair tem essa sementinha na cabeça. O 0-0, até porque o 0-0 contra o Santos na Vila Belmiro não é um mau resultado, né? Mas eu entendo que o Odair está pensando muito em jogar para não perder e tentar ganhar numa escapada bem pontual durante o jogo. E eu acompanhando aí a imprensa, é evidente que a gente não consegue ver todos os jogos do Santos, ou acompanhar o Santos, como a gente vê o Inter aqui, né? Mas eu vi que tem muito repórter paulista, muita gente que acompanha o Santos, dizendo que o Santos ele tá sentindo muito a falta de um 9 de ofício, que ele joga muito para ter essa ideia de 9, só que ele não tem um 9, então ele acaba pecando em muitas das jogadas de ataque por não ter essa figura. Tu chegou a ouvir alguma coisa parecida com isso, Vilmar? Sim, eu vi, Beto, inclusive assim, ó, há uma insistência grande por parte da direção do Santos em convencer o Ricardo Oliveira a voltar a jogar na Vila. Eles entendem que um jogador do estilo do Ricardo Oliveira, do próprio estilo do próprio Guerreiro, né, completariam esse time. Então, tu tem razão. A tua percepção é a mesma minha, pelo que eu também colhi de informações que vem lá de Santos, é que o plantel se ressente no 9. E aí entra naquilo que eu te falei, eles jogam muito pelos lados, né, fazem aquelas jogadas laterais de bola para dentro da área e não tem o centroavante para fazer o acabamento. Então, o Santos é um time que ainda carece de alguma coisa. E eu acho que, pelo que eu vi, Santos e Grêmio aqui foi um jogo totalmente diferente. O Santos foi um time que aqui em Porto Alegre adiantou a marcação, né, para poder surpreender, adiantou a marcação e se deu bem. Eu não acredito que lá em Santos vai jogar de maneira diferente. Eles devem naturalmente em casa jogar abafando um pouco mais o adversário, né? E o que eu acho que não é ruim para o Inter, porque o momento em que sobrar uma bola, o avanço de laterais e dos próprios extremas deles, vai ter que sobrar um espaço para que a gente saia, né? E aí com um pouquinho de qualidade aí, um pouquinho de qualidade, a gente possa fazer alguma coisa. Me preocupa um pouco a questão do lado direito da defesa do Inter, porque nós vamos jogar com o lado direito da defesa do Inter todo, os dois reservas, e daqui a pouco lá o cara que é titular também no extremo pelo lado direito também vai acabar sendo um reserva, então vai ficar o lado direito inteiro composto por jogadores reservas. Isso é uma coisa que preocupa um pouco, sabe? Vai ter muito trabalho o Edenilson ali para aquele lado e o próprio Lindoso, né, que vem jogando bem e que vem fazendo aquele papel ali do Dourado com bastante qualidade. O Internacional vai precisar muito do seu sistema defensivo nesse jogo. Eu te digo, Beto, quero que o Inter vença, vou torcer muito para que vença, né? Nem que seja de 6-0, mas sou obrigado a te confessar que um empate não seria mau resultado, pelas circunstâncias assim, da dificuldade que a gente sabe que é jogar na Vila Belmiro. Porque até em relação à tabela não, mas em relação à questão anímica, eu acho que o Inter não quebrando essa situação aí de vitórias e bons resultados, isso vai dando sustentação, porque depois a gente tem um jogo bom em casa, para vencer, e depois essa outra fora contra o Bahia, que lá contra o Bahia, sim, apesar de ser um jogo difícil, mas é bem menos complicado que contra o Santos, já dando uma geral assim, em termos de tabela, o que a gente tem até o final, né, dessa parada. Sim. Vamos começar a encaminhar então o final do programa, até já se estendeu até um pouco mais do que a gente queria, né? E acredito aí que para te deixar teu recado final aí, Vilmar, o que tu espera? Eu acho assim, ó, quando a gente é muito pressionado, quando a gente é muito atacado, quando o time que tá se defendendo recupera a bola, o primeiro passo tem que ser sempre para frente. E não só o primeiro passo para frente, mas tem que ter dois jogadores de muita velocidade pelos lados para dar essa estocada para a defesa conseguir respirar e dar uma bagunçada no adversário, né? Então
Então eu entendo que quem jogar no ataque amanhã tem que estar muito ciente que a movimentação é muito importante. E o Edenilson, o Lindoso e o Nonato, eles têm também. Eu acredito que o Iago ofensivamente vai ser muito importante em razão da velocidade. Essa o contra-ataque ele tem que começar sempre por essa forma. O primeiro passe tem que ser sempre vertical para frente. Terminar teu minuto final aí, viu, mano? Beto, eu queria salientar uma coisa que também é importante e que eu ouvi das vozes do vestiário do Inter. O Inter está procurando defender com a bola. Aí, se tu defende com a bola, tu cansa menos, né? Então, também uma coisa que tem que salientar do trabalho do Odair e da comissão técnica. E eu entendo que amanhã é um jogo complicado, é um jogo que o torcedor tem que ter paciência. A gente vai ter que fazer o nosso papel à distância, porque estamos muito longe, né? Vamos ficar na torcida, aí vamos apoiar o time, vamos torcer os dedos na hora de uma falta, de um escanteio, vamos fazer as suas superstições, suas mandingas lá, para que o Inter consiga mais um triunfo aí. E se não der para vencer, pelo menos um empate a gente consiga e volte de lá com essa estabilidade que o time está tendo, o clube também está tendo uma estabilidade em relação aos resultados, comprovam, né, que dá uma estabilidade para o clube, dá uma tranquilidade para os profissionais trabalhar, e é o que a gente quer que o clube siga nessa tranquilidade aí, para que só dessa forma se pode fazer uma campanha boa no Brasileiro. Meu recado final era esse, um bom final de sábado para todos aí, um bom domingo, e que amanhã, Beto, ou na segunda-feira a gente possa vir aqui e contar para os colorados mais uma vitória do nosso Inter. Um abraço. Valeu, Vilmar. Eu para concluir, terminar, eu não vejo grandes jogadores no time do Santos. Tem bons jogadores, né? Que é o caso do Sanches, do Rodrigo, como tu destacou. O Pituca tá muito bem. O Jorge é um bom lateral esquerdo. Só que a coisa fica por aí, né? De resto, o Santos individualmente é um time fraco, né? Mas que com a mão de um grande treinador, exatamente, se tornou um grande time, né? Então a vitória amanhã ela não é impossível, ela é difícil porque a gente vai jogar fora, porque o Santos está bem encaixado, mas ela não é impossível e ela pode vir. Então a gente tem que pensar positivo. Evidentemente que o empate lá é um bom resultado, só que dá para pensar em ganhar e tem que pensar em ganhar. Essa é a minha mensagem final aí. Peço de novo aí que te inscreva no canal, continue nos acompanhando. Se tu quiser participar com a gente no próximo programa, deixa um comentário aí embaixo, manda um e-mail para a gente, o e-mail do canal está na descrição do vídeo aqui, ou nos procura no Twitter para a gente conversar, para a gente pegar o teu contato e conseguir agendar um dia contigo aí para tu participar conosco e dar também o teu pitaco, a tua opinião aí para a grande massa colorada. Um abraço a todos, bom final de sábado, vamos aí terminar o sábado sorrindo, que alguns, não só a Avianca, mas outras empresas, outras companhias continuem sem decolar, né? Ali mais perto do aeroporto, ali continue sem decolar, fique na cornetinha. Um abraço a todos e domingo vamos aí em busca de mais 3 pontos. Valeu! Beto, Oi. Quem é qual vai ser o último? Qual vai ser a próxima desculpa? Tá complicado de saber, né? Eu já vi gente reclamando que eles não jogam às 16 horas. Só jogam às 19. Eu não sabia que o jogo às 16 valia mais, mas vamos deixar isso pro próximo programa, né? Beleza. Valeu!